A CNBB reuniu os presidenciáveis para debate no Santuário Nacional de Aparecida. O evento, organizado pela Igreja Católica, foi transmitido ao vivo pela Rede Vida de televisão, demais emissoras católicas, rádio e portais de internet. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, fez a primeira pergunta geral para todos os candidatos sobre democracia e corrupção. No santuário também estavam presentes os comentaristas políticos José Maria Trindade e Denise Rotenburg. Jornalistas dos principais veículos do país estiveram em Aparecida. Paulo Júnior e Luciana Martins acompanharam os bastidores, trazendo as principais informações aos telespectadores. Preocupada com a questão social e com o discernimento do voto, a CNBB, por meio de perguntas, abordou questões que são de interesse não apenas da Igreja, mas de todos os brasileiros. Pois é por meio do voto que um país é governado. Consumidores terão aplicativos para acompanharem conta de luz. O anúncio foi feito durante a cerimônia para assinatura de contratos de concessões de linhas de transmissão no Palácio do Planalto. Qualquer consumidor pode acessar a sua concessionária e lá poderá detalhar a conta de luz, saber o que é que está indo para subsídio, o que é que está indo para geração, qual é a parcela da transmissão, qual é a parcela da distribuidora, qual a parcela de impostos. E informações que ajude a compreender e elucidar como é que é formada a conta de luz. Em outras palavras, para o consumidor ter uma melhor informação sobre a conta que ele está pagando. O Brasil vai patrocinar na ONU evento preparatório sobre imigração. A situação global de imigrantes e refugiados será debatida nos dias 10 e 11 de dezembro, paralelo à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Prévia da inflação oficial fica em 0,09% em setembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15 IPCA, que mede a prévia da inflação oficial, registrou taxa de 0,09% em setembro deste ano. O índice é inferior à observada em agosto, que foi de 0,13%. Tite convoca a seleção para amistosos na Arábia Saudita. Gabriel Jesus e Marcelo fazem parte do elenco. O técnico Tite convocou hoje os 23 jogadores que participarão dos amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e Argentina no próximo mês de outubro. Jornal da Vida começa agora na Rede Vida. A alegria é estar com você. Boa noite, 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Boa noite, Laís Peçanha. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos que acompanham a Rede Vida. Hoje é aniversário de Petrolina, em Pernambuco. A cidade comemora 123 anos de fundação. O Brasil criou 110.431 vagas com carteira assinada em agosto, segundo dados do CAGED divulgados nesta sexta-feira. Este é o melhor resultado para o mês desde 2013. Os trabalhadores com saldo no PIS podem usar o assistente de voz do celular para consultas de calendário e pagamentos e tirar dúvidas sobre o benefício. A Caixa Econômica Federal liberou o recurso para smartphones do sistema Android. Candidatos à presidência da República participaram de debate da CNBB no interior de São Paulo. Os presidenciáveis destacaram necessidade da retomada da confiança política no país. Os repórteres Paulo Júnior e Luciana Martins acompanharam. Candidatos encaram os microfones e um batalhão de assessores na reta final da campanha. Mesmo diante da correria, é preciso falar com clareza e demonstrar simpatia. São os ossos do ofício para quem almeja sentar na cadeira do Palácio do Planalto. Candidatos à presidência da República destacam a necessidade da retomada do crescimento econômico do país e a volta da geração de empregos. Mas para que isso aconteça, segundo os próprios candidatos, é necessário antes a retomada da credibilidade do Brasil. Agora, deixando claro uma coisa, a melhor política social que existe é o emprego. As demais são muito importantes, Bolsa Família, Progredir, mas para complementar. A reforma tributária,
com desoneração de quem ganha menos, reforma bancária penalizando os bancos que cobram juros extorsivos e retomada no investimento público. Essa é a nossa largada. Nossa meta é, em 2 anos, zerar o déficit primário, fazer as reformas e trazer investimento. E o Brasil retoma a atividade econômica. O que não pode é querer recriar, inventar mais imposto. Eleição se decide no dia 7 de outubro, com o voto consciente de quem não quer ficar entre a cruz e a espada, da corrupção ou da violência. Com um presidente da República que tenha capacidade de articulação política e tenha também capacidade de gestão, mas, sobretudo, capacidade de comunicação para convencer os brasileiros de que essas reformas são plausíveis e são, acima de tudo, necessárias e a favor do povo do país. Se nós permitirmos que essa confrontação que rasgou-se a partir de 2014, com o não reconhecimento pelo PSDB da vitória apertada da Dilma, e nós transformarmos isso na projeção do futuro, entregando, por exemplo, ao fascismo, ao extremismo militarista, que segrega pessoas por gênero, contra as mulheres, contra os negros, contra os quilombolas, contra os índios, o Brasil não aguenta mais isso. Nós precisamos evitar o fascismo, evitar o ódio e evitar a política de intolerância. Aqui do debate da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com os presidenciáveis no interior do estado de São Paulo, em Aparecida, Paulo Júnior para a Rede Vida. Alegria estar com você. Ministro da Defesa prevê que até 14 estados podem pedir apoio para as eleições. De acordo com o ministro Joaquim Silvio Luna, 9 estados já pediram ajuda às Forças Armadas para a segurança nas eleições de 2018. Avança a democracia. Cientista político Humberto Dantas apresenta análise para fomento da cidadania plena. Olá, Humberto. Olá, amigos. Valores cristãos. Valores cristãos. O que isso significa para você e quanto pode impactar o seu voto? Que tipo de valores você prega e onde deseja chegar com a sua posição? Ódio seria algo a te levar adiante? Ódio em quê? Será que parte expressiva do que o eleitorado brasileiro deseja não está associado, por exemplo, a mais justiça e mais regras claras? E um presidente da República pode ser responsável por mais justiça? Ou devemos aprender com urgência a separar de forma muito clara as coisas? Se queremos justiça, devemos aprender, em primeiro lugar, o caminho do Judiciário e do Ministério Público. Se desejamos novas regras ou um adensamento de alguns regramentos, devemos conhecer o caminho percorrido até o Legislativo. Assim, vou fazer essa pergunta que é central para o nosso encontro de hoje. O que você sabe sobre a função de um presidente da República e o que está, de fato, contratando com o seu voto no dia 7 de outubro? Pensa. E leve em consideração os seus valores cristãos e vamos deixar de lado certo ódio que tem dominado essa campanha. Avança a democracia. Tenta. Avança. Governo libera 4 bilhões para ministérios. A liberação só foi possível devido à diminuição das estimativas de gastos obrigatórios para o restante do ano. O valor foi divulgado pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. Momento da informação. O jornalista José Maria Trindade apresenta as notícias do cenário político direto de Brasília. Olá, Trindade. Pois não, obrigado. Obrigado a você que está aqui na Rede Vida de televisão. Olha, uma anistia geral está programada aqui no Supremo Tribunal Federal. É que a delação da JBS pode não acontecer. É que acabou a possibilidade de entendimento e perdão para Joesley Batista, que entregou 85 deputados, senadores e ex-deputados e ex-senadores. Agora, sem a possibilidade de proteção jurídica, ele vai optar pelo silêncio. São várias ações, 45 até agora, abertas diante da delação da JBS. Pois é, sem essa proteção jurídica, a partir de agora,
o pessoal da JBS, Joesley Batista, Irmão e outros funcionários, dirão que não podem falar nada, até por autoproteção. E assim as ações vão caindo uma a uma. A delação premiada da JBS caindo, fica apenas a família Batista no olho do furacão. E aí os deputados e senadores passam despercebidos. De Brasília, José Maria Trindade. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, todos os candidatos julgados inelegíveis pela Justiça Eleitoral terão de devolver os recursos públicos usados na campanha deste ano. A decisão inclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve o registro da candidatura negada pelo TSE. Momento da análise, os bastidores da política brasileira com a jornalista Denise Rotenburg. Olá, Denise. Olá para você que assiste a Rede Vida. A carta em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pede coesão nacional e cita os perigos que podem representar aí os extremos num segundo turno da eleição presidencial é um recado direto ao público do PSDB. Fernando Henrique viu nos últimos dias os aliados de Alckmin seguirem para Jair Bolsonaro, há uma parte do eleitorado tucano que hoje apoia o deputado do PSL. Enfim, eles começam a correr de Geraldo Alckmin porque consideram que o tucano não chegará ao segundo turno e que isso pode representar aí uma volta do PT ao governo. Fernando Henrique tenta na carta dizer que não é bem assim e pede a esse eleitorado que pense direitinho antes de levar para um segundo turno os dois extremos da eleição. Ocorre que hoje parece ser tarde demais para o retorno de alguns. Os candidatos, por exemplo, disseram que não vão mais mover suas campanhas para ver aí uma união em torno de A, B ou C. Marina Silva chegou a dizer, por exemplo, que ninguém propõe uma conversa já chegando com as medidas da roupa tirada. Ou seja, ela comparou aí o caso a um alfaiate, onde a pessoa chega, vai conversar, mas as medidas da roupa já foram tiradas, portanto, aquele figurino não serve para uma concertação aí de todos os partidos. Essa conversa, se houver, vai ser no segundo turno e com quem estiver lá. Portanto, a campanha segue seu ritmo, com Bolsonaro se segurando na primeira posição e os outros tentando correr atrás da segunda vaga. Nós vamos acompanhar todos esses movimentos e contar para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de São Paulo, para o Jornal da Vida. Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou hoje com alta de 1,5% aos 79.284 pontos. O giro financeiro do pregão somou 11,2 bilhões de reais. A safra de soja do Brasil 2018-2019 deverá atingir um recorde de 120 milhões de toneladas, aumento de 1 milhão de toneladas na comparação com a safra anterior. Até o momento, produtores plantaram soja em 1,9% da área projetada no país. Como a safra está no seu início, dependerá das condições climáticas para confirmar as previsões da produção. A colheita da soja em geral se intensifica no início do ano. Economia e Vida. O consultor financeiro Leonardo Menezes apresenta análise sobre as eleições e as finanças. Boa noite, Leonardo. Boa noite, meus amigos. Hoje iremos falar como as eleições podem impactar as nossas finanças, principalmente em um cenário em que os candidatos possuem planos de governos tão distintos. Em períodos eleitorais, considerar os efeitos das especulações para as nossas finanças deixa de ser uma escolha e passa a ser uma das ferramentas fundamentais para a tomada de decisão. Vamos citar aqui hoje 3 impactos das eleições nas nossas finanças. Primeiro, as pesquisas eleitorais impactam na Bolsa de Valores e na cotação do dólar. Isso porque os investidores tomam suas decisões especulativas de acordo com o plano de governo de cada candidato. Segundo, diminuição dos investimentos empresariais diretos em máquinas, tecnologias, além de outros, o que difere dos investimentos especulativos dos mercados financeiros. Em geral, os investimentos se retraem até que a sucessão seja definida. Terceiro, aumento dos gastos com construção civil.
pois são gastos que ficam mais visíveis para o eleitor. As consequências, mesmo que pequenas, estão na geração de postos de trabalho na construção civil, aumento da renda disponível, do consumo das famílias, o que impulsiona outros indicadores econômicos, o que afeta nossas opções de investir. É claro, pessoal, que acompanhar os cenários eleitorais não deve ser apenas para os nossos investimentos. Mas na hora de investir, devemos sempre avaliar como cada momento político pode impactar o resultado dos nossos investimentos. Mas a economia continue aqui, na Rede Vida, e vive economicamente saudável. Governo assina contratos de leilão para construção e operação de linhas de transmissão de energia. 20 lotes foram arrematados só em junho. Acompanhe após o intervalo no Jornal da Vida.